Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam bem-vindos ao Versa Pod Videocast. Hoje em novo formato, temos aqui um novo estúdio, um novo lugar para os nossos debates, né, para as nossas discussões, as nossas polêmicas. E reitero aqui os meus agradecimentos ao Castilho pelo convite e que Deus abençoe muito esse novo local. E hoje nós temos, né, Castilho, um super convidado e que o Castilho vai contar quem é que está aqui desse lado. Bom, uma satisfação, Renato, satisfação ao nosso primeiro convidado nesse novo espaço, né? Que é, vou resumir, ele é o Cuca, né? Mas, e começando também já nosso bate-papo aqui, porque tivemos um bastidor aqui que é impressionante, assim, as ideias que ele tem. Então, Cuca, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, de uma forma breve também, e depois a gente vai entrar propriamente já nas perguntas aí, para falar do Homens de Prata também, mas... A camiseta aqui, É, a camiseta Homens de Prata. Homens de Prata. Antes do Homens de Prata, quem é o Cuca? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Castilho. É um maior prazer estrear esse estúdio maravilhoso. Toda a equipe está de parabéns. Vocês não sabem o que é bem feito, o que é montadinho, uma coisa muito... equipamentos de primeira. Parabéns, fico muito orgulhoso. Eu sou o Cuca, na verdade sou o Carlos Alberto Galo, mais conhecido como Cuca, publicitário, 63 anos, e criador e apresentador de um projeto super legal, que eu acho e eu acredito muito, no qual o Renato já faz parte, o Castilho vai participar, que é o Homens de Prata, que é uma plataforma que conta as histórias e experiências, não só dos homens de prata, mas também das mulheres de prata. E estou aqui para discutir com vocês e agradecer também a Deus pela oportunidade de estar junto com vocês. Amém. Cuca, o que é ser de prata? Olha, o Homem de Prata, na verdade, surgiu por causa dos cabelos prateados. É uma geração acima de 50 anos que normalmente já tem seus cabelos grisalhos, tem alguns que pintam, tem outros que não pintam, mas todo mundo acima de 50 anos, ou próximo, a gente considera uma pessoa de uma geração hoje que a gente chama de geração prateada. É uma geração que hoje movimenta em torno de 2 trilhões de reais por ano. Somos hoje uma comunidade em torno de 54 milhões e 800 mil pessoas, né? Que até 2040 teremos mais homens e mulheres de prata que pessoas de 14 anos, para vocês terem uma ideia. Então, e aí, assim, em 2017 eu passei por um processo muito difícil na minha vida, que foi fechar minha agência por questões aí profissionais e particulares. 2018 eu me separei da minha segunda esposa, passei por um processo, assim, de desapego total de tudo, fui embora do Brasil, tentar realizar um dos meus sonhos, os meus hobbies. Eu tenho 2 hobbies, um é fazer pizza e o outro velejar. Então eu fui para Portugal para tentar montar uma pizzaria. Não deu nada certo e eu falei, e agora? Aí voltei para o Brasil, falei, preciso me reinventar de algum jeito. E foi quando surgiu a ideia do Homens de Prata, que era para se chamar Sobreviventes, que na verdade é um grupo que eu tenho até hoje, de um pessoal de Moema, que a gente se conhece desde os 14, 15 anos, e que nasceu a ideia olhando para eles. Aí eu falei, eu vou ser sobrevivente. Aí fiz uma pesquisa como publicitário e vi que sobrevivente só tem avalanche, avião que cai, carro que bate, barco que afunda, né? Então, tudo de errado. Aí me juntei ao Marcos, que você conhece, o Marcos Ferreira, mais o Cid, e vamos fazer uma pesquisa para entender qual o nome. E aí surgiu Homens de Prata. Muito bom. Grande abraço aí, Marcos, Cid. Foi isso. Então aí já faz 4 anos, né? Começamos em abril de 2019 e o primeiro episódio foi dia 26 de setembro para o ar. Então nós vamos completar 4 anos de programação semanal e vários projetos paralelos que vêm vindo, como os almoços que vocês participam. Fantásticos. Os lifestyles que eu realizo, que a gente vai falar um pouquinho. E falar um pouco também dessa nova geração, que eu chamo não de velha, né? Muita gente me questiona, mas eu chamo ela de jovens há mais tempo. Ó, já estou preparando aqui O GPT. nosso GPT, porque eu vou fazer, Castilho, posso fazer uma consideração aqui? Claro, poxa. Porque é muito importante essa colocação e os Homens de Prata agora se encaixam nessa questão que eu vou pontuar. Na verdade, não fui eu que pontuei, estou só contextualizando. Em 2014, tem um professor de Oxford chamado Frey, que fez um dos grandes estudos envolvendo inteligência artificial e a substituição de pessoas, de empregos, de tarefas, etc. 2014. Há mais ou menos uns 10, 15 dias, ele fez uma espécie de atualização desse trabalho e trouxe uma consideração muito importante para os homens de prata, acima de tudo. Ele concluiu
que a única geração que não será substituída pela inteligência artificial é a geração daqueles mais experientes. Não necessariamente mais idosos, mas mais experientes, que é onde Com se certeza. encaixa bem os homens de prata. Eu estou pontuando porque a gente tem esse quadrinho aqui de falar com o chat GPT, entre aspas, a inteligência artificial, mas já colocando o assunto para ti, dentro do que o professor Frey fala, nessa nova avaliação desse estudo dele. Será que é isso mesmo, Cuca? O que você acha aí do... Você que tem toda essa convivência, esse projeto, tá a fundo e seus vídeos são fantásticos. Será que essa geração ela é diferenciada? Olha, você parte do princípio que é uma geração que viveu 2 milênios, 2 centenários e 8 décadas, pelo menos. Nós saímos do telefone de pino nas telefonias para fazer uma ligação para os pais quando a gente viajava, e hoje nós estamos já conectados online o tempo todo. Nós passamos do mimeógrafo para, hoje, você tem, né, o e-mail, você tem um monte de conexões. Nós fazemos transações bancárias onde você tinha que ir no banco, levar o boletinho, nem boleto, ia lá para fazer aplicações direto no banco. Hoje a gente faz tudo automatizado. E essa geração, realmente, ela participou e teve que se adaptar a tudo isso. Então, essa adaptação não tem preço, porque se nós estamos entregando hoje para os mais novos, é porque a gente teve que passar por tudo isso, vivenciar. Pena que ainda tem um pouco de preconceito, esse etarismo com alguns de nós, que muitos não reconhecem a importância. Mas a experiência nos leva a ser únicos. Porque daqui para frente é mais fácil. A gente já tem toda a tecnologia embarcada. E hoje em dia nós temos até uma ênfase, né, um fomento para aqueles mais experientes dentro do mercado de trabalho, que alguns chamam de etarismo, etc. Enfim, né? Na Itália, na verdade, é um preconceito, né? Preconceito. É um Você acha que preconceito. tem? Existe isso? Existe, Isso. cara. Porque assim, todo mundo fala, as empresas falam, mas você vai ver quanto eles contrataram. Vai ver as chances que tem. Só que, por outro lado, você pega as startups. Quem são os maiores investidores em startups? 90 e poucos por cento são pessoas acima de 50 anos, que não só o conhecimento, mas também tem um pouco de noção de investimento, tem a gestão, né, tem assim, a compreensão de mercados. É palpite, é percepção. É o conhecimento mesmo, o conhecimento e a experiência. Mas a experiência não é só os mais velhos, é da geração. É normal. E Você vai muitos. acumulando. Então, como é que pode ter o etarismo se a gente é tão importante nessa cadeia? Aquele filme, né, do estagiário, aquele ator famoso do sobrenome italiano, meu estagiário Robert favorito. De Niro. Robert De Niro. Robert Lembra? De Niro. É o Homem de Prata Incrível. Fica aqui a recomendação, então. Fala um pouquinho do... Você assistiu o filme? Assisti, é fantástico. Quer dizer, na Eu vou verdade, perguntar aqui para o GPT. ele veio para suprir uma necessidade da empresa e ele querendo mostrar, e no final a gestão da empresa passa tudo por ele. Ele era uma cadeira e de repente ele é um grande gestor da empresa, e isso tem uma importância incrível para nós quando a gente assiste, né? Nós assistimos esse filme, nossa, é uma aula. Porque do nada a experiência vai sobressaindo e a importância dele estar junto, só a presença dele dá segurança nos processos seguintes da companhia, a direção da empresa. É muito legal isso. E é uma lição de Começa vida a ser pra todo mundo. rejeitado, né? Você sabe que nós temos feito um brainstorm aqui, sempre falando da questão da inteligência artificial e dessa revolução que nós estamos vivendo, né? E esse tema que o Renato traz do etarismo, na verdade, eu contesto, eu sempre digo que a gente tem vida e fases, né? E as pessoas é que criam formatos e possibilidades em razão da idade. O que importa é o que você o que se faça, que se tenha prazer dentro, né, do que seja correto. Com certeza. Mas eu queria aproveitar, eu acho que isso é sensacional, Renato, para revelar quem são os homens de prata, e aí faz jus Só ao vou nome. fazer uma coisa, homens e mulheres de prata. Homens, senão, é isso que eu ia falar. Homens, inclusive pessoas, as mulheres né? de prata são muito bem-vindas, a gente tem Pessoas. gravado com as mulheres. Os prateados. Os prateados, acho que E é as assim, as pessoas. A gente continua porque somos os únicos ainda. O Homem de Prata não tem igual e acho que não sei se é por causa do relacionamento ou coragem de fazer. É muito difícil encontrar esse formato. Mas a gente tem uma participação das mulheres, é importantíssimo. Agora, Mas eu acho importante essa questão de identificar, né, que quem não vai perder o seu posto, o seu lugar, o seu trabalho, são as pessoas que têm vivência, experiência, sabedoria que, a meu ver, só se adquire com o tempo mesmo. Você não tem alguém com 20 anos, é claro que inteligência, mas isso é o tempo que dá. Né? Essa questão que hoje o professor Frey, né? ele trata e de uma forma muito precisa. Claro que a inteligência artificial ela vai
colaborar muito em tudo, e já tem feito isso. Mas tem Mas algumas precisa coisas... do homem, né? Sempre. Então, mas tem algumas coisas que a gente sempre fala, preconceito. Mas quanta coisa a gente está gerando para frente? A gente está gerando turismo, está gerando consumo nos supermercados hoje à tarde, no meio da manhã, tem pessoas acima de 50 que são mais consomem. Quantas viagens aéreas, de ônibus, quantas cidades estão progredindo com esse deslocamento dessas pessoas para esses novos centros comerciais ou centro de convivência? Você pegar cidades próximas a São Paulo aqui, gente, estão crescendo com pessoas acima de 50 anos, porque também conseguem se conectar. Então, Eutário, mas esquece o preconceito. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu prego. O importante nessa faixa etária é que a gente sabe o que a gente não quer. Já parou para pensar nisso? Mas nem sempre sabe o que quer também, né? Não precisa saber. Se você sabe o que você não quer, automaticamente a gente vai saber o que quer. E o que o Cuca não quer? Eu não quero ser infeliz. Eu não quero dividir conhecimento que não traga o bem para alguém. Eu não quero mostrar que eu sou capaz de fazer um monte de coisa ainda e as pessoas podem me ter como um espelho e ter essa comunidade que a gente está criando. Poxa, eu também posso fazer. Eu não preciso ficar sozinho. É coisa que a gente conversou antes. Se eu quiser fazer o wakeboard, como eu fiz, eu vou fazer. O que eu não quero? Eu não quero me machucar. Não quero sofrer. Então, para isso, eu vou procurar o quê? Um cara que possa me orientar, que tenha equipamentos de segurança e que eu faça dentro dos meus limites. Né? Eu te falei que eu gostaria de fazer escalada até o Everest, pelo Everest, mas eu fui escalar 15 metros aqui na Casa de Pedra. Com toda a segurança, todo equipamento, eu faço dentro dos meus Convidei ele limites. pro CrossFit, sabia? Então, vou fazer o CrossFit. Fui fazer esgrima no Pinheiros, fui andar de bike, andar de moto, Fórmula V, tudo dentro dos limites que eu gosto, mas não deixo de fazer. Então, o que eu não quero deixar de fazer. Porque o tempo, como a gente estava conversando, o tempo hoje ele é infinitamente de mais qualidade para a gente. Nós temos, teoricamente... Você faz mais coisa hoje do que antes, né? Mas muito mais, muito Tá mais. Tá aqui o resultado. É essa a resposta do... Então, assim, o etarismo existe, mas você pode fazer um monte de coisa. Sem preconceito, participar de grupos como o nosso, né? Mostrar que você está ativo. A gente tem pessoas no grupo, você sabe, que vão lá só para encontrar os outros. Top. Ó, olha o que ele falou aqui, na verdade, o ChatGPT é a base, né, de 2021, então como o estudo saiu agora, a revisão do estudo, então ele não tem aqui. Mas ele falou, vários estudos especialistas sugerem que muitos trabalhos que requerem experiência humana, intuição, no tempo que a gente não usa tanto, vamos começar a usar, intuição, habilidades interpessoais, criatividade e outras capacidades únicas humanas podem ser menos suscetíveis à automação do que trabalhos mais rotineiros e previsíveis. Então, só dentro do contexto que você está fazendo mais coisa agora do que em outras épocas, isso aqui já justifica, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial aqui, olha só, nós vamos ter uma inversão disso, hein? Claro. A geração prateada vai ser uma geração desejada e cara, hein? Então, hoje nós somos mais formadores de opinião do que a gente imaginava. Eu, particularmente, tenho sido chamado para participar como influencer, se é esse o nome, de alguns eventos de laboratórios, pela experiência, não só, e por ser o único grupo de homens. Então, você acaba tendo... Hoje nós somos... Nós somos percebidos de maneira diferente. Não é só aquela experiência para a empresa. A gente é experiente no consumo, experiência em divisão de conhecimento. Então, tudo isso vai se somando. Então, nós vamos ser, inclusive, mais volumosos do que hoje. E isso tem que ter preparação para isso. As empresas, as pessoas têm que se preparar. Poxa, eu também vou chegar, o que eu vou fazer para chegar lá? Que caiu no nosso colo 20 anos sem a gente saber. Hoje nós estamos aprendendo todo dia, com geração de emprego, com consumo de produtos mais saudáveis, com exames, com medicina, com uma série de coisas que estão nos levando mais para frente. Mas a gente não sabe também como é que é isso. Eu acredito que a nossa geração cada vez mais vai se adaptar para as que estão chegando para os de 40 hoje. Quem consome muito o nosso produto? Né? Nós conhecemos de 40. Porque eles estão consumindo o que a gente falou, o tempo deles, o tempo de produzindo, mas para eles nada. Estão querendo ser como eu quis falar antes. Eu descobri hoje que eu queria ser o mais rico do cemitério. Hoje não. Hoje eu quero só ser feliz. Não adianta, Você quer ser o mais feliz do cemitério, pode ser? Não seja do cemitério, mas que eu seja feliz não só para mim, mas para as pessoas que convivem comigo. É porque as pessoas têm a maioria, né? Muita gente monetiza a felicidade, né? Colocam sempre... Mas isso é do ser humano. É uma cara. vida adstrita
as Faz coisas parte materiais, a conquista né? financeira no mundo, como é que a gente, né? Um mundo que capitalista, claro que faz parte. Você quer viver bem, você quer ir atrás de conhecimento de outros países, outras, sei lá, etnias, você vai procurar. Olha, eu vou dar um testemunho aqui. Eu ia fazer uma pergunta se hoje ele é feliz, mas vou dar um testemunho nesses alguns já anos, né, de Homens de Prata. Ele me parece uma pessoa bem feliz agora. Bem feliz. Bem Bem feliz. feliz. Então, hoje eu sei o que eu não quero ser aquele cara que fica Bem só feliz. correndo atrás das coisas, um monte de problema. E não vi meus filhos praticamente crescer, os 3. Em função do trabalho? É, porque você fica tão focado. A minha área é uma área direta. Hoje eu trabalho mais que antes, tenho menos tempo e aproveito mais eles. Corrigiu. Olha aí. Veio do limão à limonada. Não é isso? Mas E isso é o- bom para quem está nos vendo, para entender, né? Que é sempre tempo de sair daquilo, né? E aí é muito conflito, por exemplo. Quais hoje as dificuldades que eu tenho? Ah, tem dificuldade de conteúdo? Não. Tem quantidade de realizar as coisas? Não. Tem dificuldade de monetização? Tem. Porque ainda não é percebido, porque você tem alguns fatores que ainda, principalmente no marketing das empresas, né, de entender que isso é plantando hoje, mas para o futuro. Então, hoje ainda existe o imediatismo de resultado. Quem está no comando das empresas no marketing são pessoas mais novas. Então, você sabe, no nosso grupo, nós temos série de pessoas super influentes que não necessariamente conseguem lá, como a gente fala, dar uma canetada. Porque quando esbarra embaixo, ainda existe, né, não é preconceito, uma insegurança. Poxa, eu vou apostar nesse, bom, eu coloco nessa menininha que está fazendo mais sucesso e vou ter um retorno melhor. Mas eu acho que assim, não está solidificando, né, o caminho para essa geração que cada vez mais está presente o que a gente está falando aqui. Mudar o tópico. Vamos lá. Das suas experiências, entrevistas, né, aventuras, enfim, tudo isso que você tem feito nos Homens de Prata, que são várias, desde cavalgadas Não, até puta, faz tudo. vela, correr de Fórmula 1, sei lá, enfim. Conta alguns fatos aí curiosos para nós. Ah, tem fatos das próprias entrevistas, né? Conta? Então, tem um dos nossos Homens de Prata que contou uma das coisas inspiradoras, até o Marcos, que você conhece, tomar decisão na vida dele. Quando ele saiu da empresa dele, eu posso citar o nome aqui, não tem problema? Pode. Pode. Que é o Eduardo Eisler, um querido, ele foi meu cliente na Tetra Pak, na época ele era vice-presidente de marketing das Américas, e eu vou tentar simplificar a história, mas quando ele decidiu sair, que ele chegou no presidente, falou, eu vou sair da empresa, e o presidente, não vai. Então ele conversou com a família toda apoiou, ele falou, nossa, eu tenho apoio, os filhos vão trabalhar comigo, a gente vai montar alguma operação. Aí ele voltou para o presidente e falou, eu avaliei e vou aceitar o seu pedido de ficar 1 ano, porém com uma condição. Ele tinha avaliado todos os mimos que ele ia perder, aí ele descobriu que o principal mimo dele era a secretária. Ele nunca tinha comprado um carro, nunca reservaram uma passagem, não sabia mexer no Outlook. Olha que loucura. Então ele fez um acordo. Ela vai ser a minha instrutora para ser eu mesmo secretário e eu vou treiná-la para ser uma executiva de marketing. E assim foi feito durante 1 ano. É uma história fantástica. Então, coisas que... né, Interessante. Inspirador. é inspirador. Agora, das aventuras, cara, putz, eu fui andar em Interlagos com o carro do Marcos. Qual que é o carro do Marcos? Ele tem uma Tiguan blindada. Assim. E aí é um dia, né, um track day que você faz e fica lá andando. Tem um ex-funcionário meu que tem uma empresa super legal que organiza passeios. Você pega seu carro, se vai passear, dá 5, 6 voltas. E eu fritei todos os pneus do carro. É mesmo? Cara, Acabou com o pneu? cheio de bolha. Eu falei, É Marcão, sério? esses pneus são fracos. Porque não aguenta, né? Não aguenta, pneuzinho, perfil baixo de rua. Baixo, E aí eu... Mas perfil baixo é melhor para... Então, mas eu não sei o que aconteceu, não é carro para... E eu dei 190, ele falou, você vai me matar. E os caras queriam dar bandeira vermelha para mim, porque não pode andar na velocidade. Mas você não tá na pista. Não, mas tem limite, porque é tudo carro de passeio. Ah. E como tinha uma Maserati na minha frente, eu falei, vou andar junto. Aí eu passei o cara ficou e eu... Chegou no Oh, final da cara. reta, eu fritei Desafio Piloto. da Maserati. Piloto nada. Piloto. É, Pô, com a Tiguan passou a Maserati. mas tem bastante coisas. Não só das entrevistas, das atividades que eu faço. Agora eu falei, eu vou fazer paraglider, né? Em Santos, com... Com motor, sim? Sem motor, com o Wagner Cardoso, que também é advogado da Terra Nostra, né? O especialista em cidadania italiana. Ó, Você uma fez, dica pra agora com ele, né? Fiz agora, foi pro ar semana passada. E aí eu não sabia que ele faz paraglider, ele vai me levar a fazer. Salto conjunto junto com ele? Então, com o instrutor, né? O instrutor, né? Fica Instrutor. amarrado. É melhor, né? Aí eu vou fazer asa delta,
o pulo lá de paraquedas, o Marcos regula um pouquinho, tem medo. Em cara de seguro não tem E jeito. quais são os próximos Os desafios ou o quê? desafios que você vai fazer? Essas Não, a aventuras? gente está fazendo algumas coisas muito legais, né? Eu resolvi segmentar algumas coisas onde estão os homens de prata. Então, eu fiz 2 projetos do agronegócio, Homens de Prata no Campo. Então, fui lá na Expo Londrina, fiz lá 20 entrevistas, no AgriShow. Então, estou tentando mostrar não só o nosso ciclo de amizades, nosso relacionamento, né? Que hoje nós temos uma comunidade que você pertence em torno de 225 pessoas. Mas também mostrar que tem Homens de Prata em outros lugares. Então, gravei Febrabantec, que você deu a honra de participar também. Ele é um assíduo, isso aí, sabe? Arroz de festa, onde tem, ele vai. Eu só sigo a ordem Quando é do convidado, presidente. Eu convido ele. O presidente manda, a gente obedece. Ele e mais uns 3 lá são tudo só. É uma honra. É legal isso, porque nós mesmos, do grupo, queremos poder participar de eventos que a gente está realizando. Então, tem os almoços, tem as experiências. Experiência eu fiz já com os Homens de Prata, a cavalgada que a gente Meu fez. primo, Seu primo. né? Então, ele foi junto. Seus 2 primos foram juntos, né? Eu estava falando mesmo? Dos novos projetos, você novos segmentou Estamos agro. segmentando, fizemos Febrabantec. Então, a gente está. Homens de Prata no campo. Vou mostrar homens e mulheres do campo. O Homens de Prata Tech. Fechamos um acordo com a Minsight e a gente fez lá, qual que você participou. Vamos agora, estamos fechando com uma empresa de fertilizantes para cobrir um evento de agro também, mas é mais pecuária, que é Expo Inter lá no Rio Grande do Sul, que é fantástico. Então a gente procura mostrar. Tem um projeto com uma televisão do Mato Grosso que quer mostrar o Homens de Prata e Mulheres de Prata de lá. Então o que eu estou fazendo? Tentando mostrar que não é só aqui, não é só no Grupo Homens de Prata, em qualquer lugar a gente pode estar presente. Essa comunidade é fantástica. Eu acho que você talvez já até tenha feito isso. Mas existem iniciativas parecidas em outros lugares do mundo? Outros Não, prateados internacionais? Existe. Não é na mesma pegada, mas tem sempre. Tem tudo hoje que se fala dessa geração tem no mundo inteiro, né? Tem projetos americanos, tem projetos ingleses, mas não é o mesmo formato. Porque a base do nosso não é só informação, é o relacionamento. É onde a gente preza bastante. Como é que as pessoas se conectam? Como é que elas podem disseminar esse conhecimento? Como é que elas podem se influenciar uma geração, mas com casos vividos internamente? E o que você pode dizer para gerações hoje, para os jovens, 18, 20, até 30 anos, para que eles sejam homens e mulheres de prata? A primeira coisa, cara, eu acho que eles devem ter amor à família. Eu acho que o amor à família e ter respeito à mãe. A mãe é a que pode dar todo o direcionamento. Pai não vale nada. É verdade. Eu tenho... Honrar teu pai e tua mãe, tá na Olha. Bíblia, hein? Olha Não, lá. não, eu sei, mas assim, mas na dúvida... Ele está querendo compensar, talvez, homens de prata? Não, Mas não é são isso, não. homens e mulheres de prata. Eu falo para meus filhos, o importante é a mãe. O pai, ele é importante, mas ele não é a mãe. A mãe, a mãe. É mãe, é mãe. Então eu tenho um carinho, falo para os 3 filhos, 2 casamentos. Na dúvida, não tenho dúvida. É lá que vocês vão. Acho que se eu colocar, talvez, o amor e o afeto no meio disso, amor, afinal, tudo é pai e amor. mãe, É, acho mas que não tem proporção. dentro do Tem pai e mãe, caixinhas de amor, talvez até diferentes, Então, mas assim, o caixinhas de amor amor. pelo que faz, seja o mais gentil possível. Porque para tratar com a gente, você que ser lá na frente, você precisa que as pessoas se tratem com gentileza, com educação. Então, seja gentil, seja educado. Não vai perder nada, só vai ganhar. Então, muita geração hoje é tudo prático, pancada, tudo seco. Eu acho que falta um pouco dessa humanidade dentro de cada um. Às Muito vezes. raso, né? É muito raso, prático. Ok, entendo. Faz parte da geração, faz parte do aprendizado deles, do meio que eles vivem. Mas acho que, às vezes, falta um pouquinho ser gentil com as pessoas que estão te ensinando, né? Procurar entender, poxa vida, ele falou que aquele botão é legal. Tudo bem, não vou fazer, mas eu tenho que saber que ele está ali, e que eu posso apertar a qualquer momento. Né? Que a qualquer momento essas pessoas mais velhas pode ser minha referência, pode ser meu oásis. Você sabe por que isso dito, porque o Homens de Prata é uma das razões que deu certo? Isso dito pelo Wilson Borges, que foi o CEO da Medley, é do nosso grupo, foi o 6º, acho que eu entrevistei. Ele falou, Cuca, deu certo porque você estabeleceu as suas relações durante sua vida de trabalho, seu período de trabalho. Você tratou bem todo mundo, de qualquer classe dentro da empresa,
Por exemplo, eu fechava com o diretor, vice-presidente, presidente de um projeto para minha agência, mas quem operava era o analista de marketing. E você tratava ele bem, igualzinho. Então, esse cara hoje tem um exemplo no grupo, o Eduardo Costa. Ele era gerente de marketing da Nestlé, quando eu fechei o primeiro negócio da minha empresa, com o diretor e o vice-presidente dele, e ele tocou o projeto. Hoje ele é CEO da Lingerie. Foi vice-presidente da TAM, da Natura, né, da Nestlé, viajou o mundo inteiro, e ele hoje está no grupo. E o Wilson fala, a base que a gente vai levar é o relacionamento que você trata. Não adianta você subir na empresa e seu amigo que não subiu, você não olhar mais na cara dele. Pelo contrário, né? E acontece muito disso. O cara sobe e já não olha mais. Fazer o contrário. Então, tem que trazer essas Se não pessoas. subiu, E outra, não viver você só no seu precisa- mundo. É o futebol, é a turma do bairro. Então, eu ainda mantenho relações com todas essas pessoas. Então, dentro do Homem de Prata, não é só executivo. Nós temos advogado, temos médico, temos cantor, tem música, poeta, tem tudo. Porque essas relações que eu criei, essa conectividade que eu dou liberdade para cada um trazer, que funciona. Então, para os jovens, mantenham suas relações. Tenha respeito, carinho e seja gentil. Isso faz uma diferença lá na frente. Você não faz ideia. E a qualquer momento, o que a gente quer hoje? Que as pessoas, poxa, seja bem-vindo. Pô, muito obrigado. Tá tudo muito ácido. Por favor. São 3, 4 palavras que abrem qualquer porta, desmontam qualquer um. Então, essa juventude, eu faço votos que eles continuem e peço que eles continuem sendo gentis. Cuca, sua profissão de origem, publicidade, né? Publicitário. O que você acha hoje, no mundo da inteligência artificial, nessa evolução digital que a gente está tendo? Como é que fica essa questão da publicidade? Porque hoje nós temos influencers, é tudo misturado, né? Influencers, redes digitais, ainda temos a televisão, vários canais ao mesmo tempo, com focos distintos e com pessoas profissionais distintos também. Como é que você avalia hoje essa estrutura? Qual é o grande canal? O que dá certo na publicidade hoje? Olha, o engajamento. Hoje se fala em engajamento, né, onde as pessoas vão, elas têm acesso direto à informação, onde elas participam da informação. Tanto hoje, as mídias tradicionais, você vê, mídia impressa, acabou, por causa da tecnologia. Né, praticamente acabou. Um ou outro que ainda publica alguma coisa. As grandes redes de televisões e TV aberta estão perdendo espaço. Você pega, por exemplo, em TV Globo, que tinha nas suas novelas 90%, 80% de audiência, hoje está falando em 30%. E ela mesma procurando algumas outras alternativas, como o Globoplay, a Band também, Globoplay, todas elas. Então, assim, hoje dividiu-se muita audiência, que é legal. Você tem a participação de todo mundo. Algumas coisas humanas não perderam. Por exemplo, eu que venho da área de promoção e eventos. Essa relação ainda existe. Forte, hein? Forte. Parece que agora voltou com força total. Então, começou a Evento, tudo quanto é voltar, mas canto. tinha acabado. Muitas agências fecharam, muitas agências de comunicação também tiveram que se reinventar, grandes grupos cada vez se unindo mais. Então, assim, a tecnologia veio para ficar. São alternativas, mas mais para o meio digital. Eu acho que hoje as grandes mídias estão com problema para se adaptar. Então hoje são vários nichos, né? Há vários nichos. O que você quer, se segmenta. Está diversificado. Segmento. Aí que entra quando eu falei, poxa, por que o Alma de Prata não monetiza tão fácil? Porque é segmentado. Segmentado. E quando você entra na segmentação, você vê, poxa, eu vou falar com o sênior, poxa, mas e se eu for naquele outro lá que tem mais audiência? Então, às vezes, o conteúdo que é importante, ele perde um pouquinho se for na audiência. Por outro lado, o conteúdo é procurado por todos. E essa multiplicidade de conteúdos ajuda bastante a comunicação. Porém, tem algumas comunicações também que não são com tanta qualidade. Então, eu falo, você vê como é que a gente está gravando, com 4 câmeras. É um cuidado que você tem com as pessoas que você recebe. Mas não quer dizer que você vai ter mais audiência se eu gravar com o celular. Né? Então, tem esse debate, né, entre aspas. Assim, E o papel dos influencers? eu acho que é Eles influenciam mesmo? Eu acho que sim. Eu tenho minhas dúvidas até onde, mas são pessoas que, de certa maneira, passam conhecimento e as marcas procuram. Eu tenho muita coisa que eu vejo e eu falo, eu não sei como é que essas pessoas conseguem vender isso aí. Né? Então, hoje as pessoas também consomem muita coisa que é polêmica. Não com conteúdos tão relevantes, mas tem muita coisa, você vê aí, principalmente os mais jovens, eles publicam e tem audiência. Aí você vai nas pessoas que produzem com mais qualidade, nem tanta audiência tem, mas tem credibilidade. Sim. Então, assim, Não escala tanto, mas nós somos tão influência por massa, mas somos influência no conteúdo. E aí vem, qual é o público?
Né? Você consegue segmentação. distinguir o público, porque às vezes o cara tem milhões de seguidores, mas é um público que não vai consumir aquele produto que você quer vender. Então, hoje a gente tem Água Prata, que está com a gente desde o começo, vai vir aqui para eles também participar com a conversa, quem sabe um dia. Rubem, presta atenção, hein, cara? Um Água projeto Prata. subo de conteúdo no qual nós, Homens de Prata, estamos em parceria com eles. Então, vou falar com ele. Por favor. Quinta-feira eu estou com ele e já vou falar. Pronto, Castilho. já tá te feito comprometi. merchandising, A hidratação já está garantida. Tá garantido. Aí tem outra coisa. Nós Não temos- se nega água, hein? É interessante que agora a gente começou com o que a gente vai fazer? A gente começou a desenvolver projetos com marcas diferentes. Por exemplo, a Minsight, empresa de tecnologia, a ESA, empresa de tecnologia. A Minsight já está nos contratando para fazer conteúdos com os clientes deles. Uma coisa puxa a outra. A Truckvan, que você conheceu, Alcides, ela vai estar fazendo estúdios nas feiras e leva a gente para atender os clientes deles. E a gente publica. Então, você acaba achando um caminho. Não é fácil, mas é um caminho que depois de 4 anos, eu acho que agora a gente vai conseguir. E uma curiosidade, a nossa maior audiência são mulheres. Por quê? A nossa geração, a gente está falando que nós temos 8 gerações aqui, né? Dos 40 a mais, principalmente dos 50 a 60 a mais, muitas das mulheres querem saber o que os maridos pensam que nunca falaram. Sabia? Muitas delas querem saber como é que pensam, se eu quero ter um namorado com essa idade. Porque tem muita gente separada. A quantidade de sites de relacionamento que existe hoje, se você entrar, o que tem de pessoas acima de 50 anos. O convívio que a gente vive. Interessante, né? É. E as mulheres, como só a gente é o único, então nós temos quase 60%. Poxa, o que esse cara pensa? Como é que é o comportamento dele? O que ele faz de lifestyle? O que ele procura? Daqui a pouco acho que o Homens de Prata vai virar também aí Vai virar um aplicativo uma de agência. aproximação, hein? Também, hein? Não? Você vai Não, aproximar não. prateados e prateadas. A gente tem um outro negócio que a gente tá... Pode ser. O prateado. Ué, talvez não fosse o objetivo, mas ele vai acontecendo. Pode ser, mas... Quando a gente era mais jovem, prateado era o alienígena, né? É, o Marte, né? O ET. Era Não, era o velhinho que ficava na varanda, com os netos... Roupa prateada. É, O alien. Mas assim, você imaginava um alien e um velhinho na varanda. E aí essas mulheres participam muito, né? Tem um outro projeto que a gente está aí já há 2 anos, que talvez a gente vá para televisão. Você sabe que o Maluf da TV Cultura está com a gente, o Paulo Salles da TV Bandeirantes, e a gente está aí num namoro, mas aí esbarra no quê? No investimento inicial, que é um investimento alto para a produção. Então, Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou várias vezes em networking. Networking. E teve um ponto, você lembrou até da Febrabantec, né? No nosso bate-papo lá, etc. Na Febrabantec, inclusive, que, se não me engano, por 2 vezes tiveram que fechar antes do tempo, porque não cabia mais gente. E eu tenho participado de... quinta-feira ficou gente de fora que eu ia entrevistar, que você conhece, que é o Eduardo Gouveia. Olha, o da Gouveia. Era o último, ele não conseguiu entrar. Uau. Ontem eu fui num evento do lead do meu amigo Dória. João, do Dória, que tava assim, eu acho que foi a maior audiência que eu já vi. Né? O congestionamento está na marginal de tanta gente. Então, me parece que nesse momento a gente está vivenciando não só uma volta ao networking presencial, ao relacionamento, né, pessoal mesmo, não digital mais, mas não só a volta, mas com uma intensidade diferente de antes da pandemia. Ou seja, estaria certo afirmar que o networking hoje não só é mais reconhecido, como o networking pessoal está passando na frente do digital? Podemos falar alguma coisa disso? Não sei, porque aí são públicos diferentes, né? Por exemplo, assim, você falou do LEAD. O LEAD é um projeto para executivos, né? Empresas. Né? Você pegar o IPO, né? Todos os grupos de relacionamento, eu vou chegar na sua pergunta. O que eles buscam? Buscam empresas. E as empresas têm a necessidade hoje de estar conectado para saber para onde estão indo as coisas. Então, assim, o digital, ele desaproximou, mas as pessoas gestoras continuam tendo que se relacionar. No nosso caso, a gente tem a luz das pessoas, não empresas. Então, você não é o Ricardo da Versa. Você é o Ricardo. E é isso que a gente diferencia. E talvez por isso a gente tenha as aderências um pouco menores. Por outro lado, as pessoas se conectam e criam relações muito mais
íntimas, independente do digital. Você vê, começamos a fazer passeios de moto agora. Pô, o primeiro passeio, cheguei no Fosse Ninguém, já tinham 12. E o meu desafio qual que era? Todos foram moto acima de 850 e eu fui de scooter. E fui no meio. E fiz bonito. Então, respondendo a sua pergunta da tecnologia com os relacionamentos, acho que está voltando porque o ser humano precisa se relacionar. E querendo ou não, seja empresarial ou pessoal, as relações existem. Né? Esse negócio da pandemia, todo mundo fora. E, de repente, começaram a se conectar. Não dá só para ficar com a mulher, com a sogra e com o cachorro. Não tem nada demais a sogra, o cachorro, a mulher, os filhos. Mas a cabeça precisa ventilar, oxigenar. E faz parte do ser humano. O mesmo se diga para as aulas, né? Você dá aula virtual, dá aula presencial, muda tudo. Mas pô, eu tenho um exemplo em casa. Meu filho entrou no Mackenzie, Ciência da Computação, na pandemia. Ele nunca foi no Mackenzie. Tanto que ele falou, pai, eu vou trocar por EAD. E ele prestou de novo e faz EAD. É que ele entrou já acostumado com EAD. Ele diminuiu 1 ano e meio, ele já tinha feito 1 ano, diminuiu 1 ano e meio do curso, vai terminar 6 meses, 1 ano antes. E é reconhecido, você sabe que ele estava trabalhando com um dos Homens de Prata, de estágio, liguei. Como é que é esse negócio da EAD? É reconhecido? Não. A do Mackenzie, entre outras, é reconhecido como faculdade. Você vê. E ele, como é que ele faz o relacionamento dele hoje? Ele é esportista, então ele joga bola, faz isso, aquilo. Mora na Granja Viana, que é muito mais fácil, porque as pessoas, querendo, não vão para as casas jogar bola, fazer churrasco. Você contorna, né? Contorna, é isso mesmo. É conjunto. Castilho, estamos chegando ao final. Momento da filosofia. Eu queria perguntar sobre física quântica e publicidade e tudo mais. Aliás, vou perguntar isso também. Qual a relação da física quântica com um pouco de tudo isso que a gente falou, um pouco da publicidade, um pouco dos Homens de Prata? Que relação tem a física quântica? Porque no direito, Renato, você já ouviu falar do direito quântico, né? Tem o direito quântico, que é uma teoria do professor Goffredo da Silva Stelli Júnior, e tem a questão da física, né? E da fé, por exemplo. Como que você faz uma inter-relação da fé? Tem fé quântica? Olha, eu sou muito assim, aprendiz, eu vi muito pouca coisa. Então, qualquer coisa que eu possa falar aqui pode ser contestado. Com a publicidade, nunca fiz uma correlação. Mas, em algum momento, eu comecei a assistir algumas coisas, né? Como eu te falei do Hélio Couto, né? Estou assistindo um filme que, se eu não tivesse conhecido você, que é muito legal também. E, então, eu vejo a fé. A fé é quântica, pelo que eu entendi deles. Eu acho que tudo tem um pouco de quântico. Porque nós somos, acho que, matéria, né? Matéria, energia, principalmente energia, que é o quântico, pelo que eu entendi. E acho que tudo passa, porque você vê, nós estamos acostumados a ser caixinha, né? Nós estamos dentro de uma sala, nós estamos dentro, né, de um prédio, dentro de uma rua. Tudo que você for ver, a gente está dentro de alguma coisa. Aí você olha para o universo e separa. Onde nós estamos? Acreditamos em Deus, na fé? Fé é quântica, então. Porque senão você vai lá, Deus está, na minha ignorância, pelo amor de Deus. Então deveríamos estar, se a gente acredita em Deus, dentro de uma caixinha de Deus. E aí você começa a pensar, não tem. Mas o que é ser quântico? O que significa quântico? Eu não sei te definir, vou ser bem sincero. O GPT ajuda. Vamos lá. Porque assim, o quântico é energia. Eu acho que é a energia dos que nós somos energia. Nós temos só a certeza que vamos morrer. O resto é energia. Nós somos um átomo, sei lá qual a menor matéria que existe. Pura energia. É que nós falamos disso antes no bastidor aqui, por isso que eu trouxe o tema. Não, eu sei, eu tomo um pouco de cuidado, porque como eu não sou um conhecedor, é um conhecimento que deve ser debatido mais a fundo. É que a física, a psicologia, a antropologia, a sociologia e a filosofia, elas sempre utilizam, né, a teoria quântica para poder tentar chegar, principalmente pela razão, a alguma conceituação. Eu acho que a gente começou a escutar, né? Psicologia, eu já escutei de pessoas falando sobre quântica, sobre energia, sobre estudos que estão sendo feitos, né? Então, eu acho que tem tudo a ver.
Eu não sei quantificar, mas eu sei É que tem complexo aqui. É complexo pra complexo. caramba. Eu tenho aqui... É complexo. Talvez a gente precise de um 7 podcast para itens. falar da Ó, da Não, hoje física você fala de quântica. ressonância dentro da física quântica. O que é? olha isso aqui, ó. Colapso da função de onda. Tem o princípio de Heisenberg, que eu citava muito em perícia digital. Uhum. Né, qualquer tipo de contato pode tirar aquele estado da matéria e prejudicar a certeza da existência daquela coisa. Mas quântico, ele se relaciona à mecânica e fala ao contrário da física clássica, que fornece uma descrição do mundo macroscópico ao nosso redor. A mecânica quântica governa o comportamento das partículas Que eu falei. em escala muito pequena. E aí citou todos esses Que são as conceitos. energias. Que fala de energia, inclusive fala do laser aqui, etc. Enfim. Mas aqui, eu dentro desse conceito, a fé, né, que é algo que a gente Eu acho que é um acredita paralelo. naquilo que a gente não vê, é um paralelo. Porque a paralelo. fé não tem nada. Não tem, Palpável ela e não, de ela quântico, não tem uma né? Não tem energia. partícula. Ou você acredita ou você não acredita. Então, é muito do quântico. Ou você acredita que existe ou você não acredita. Mas o quântico é técnico. Né? Então, mas ainda ele não é, É difícil de ser compreendido, mas é difícil de ser técnico, compreendido. Então, Por isso que eu perguntei. né? Saber A fé qual- não é qual- técnica. eu já tenho ouvido A muito. fé não é filosofia técnica, era não. técnica. Então, mas A ele fé, acredita a ou gente não? tem na filosofia, a gente tem razão e tem fé, não só na filosofia, mas na vida, né? Pela razão a gente explica, e a física quântica está ligada à razão, porque ela explica. Agora, fazer uma inter-relação da física quântica com qualquer outra área, e aí inclusive a fé, era mais ou menos o que eu queria saber. Não tem uma resposta. Não tem. Por A isso que eu fé é falei, isso, muito Renato. delicado ou você falar. tem, ou você tem. Porque mesmo o cético, mesmo Então ela existe. não é possível Então ela existe. não dizer que não tem, não se acredita, né, em algo. A fé existe. Você, Então, nossa, o a fé quântico, é, se talvez, você fizer um paralelo, o quântico os existe. princípios, mas o quântico existe. Existe, pronto. Mas a explicação do quântico é técnica, a explicação da fé é espiritual. E a consequência da fé são os milagres, são as coisas que acontecem e que não acontecem. Mas os milagres, por sua um vez, pedaço. pode ter, e às vezes tem, né, quase sempre tem, elementos quânticos. Ah, Sim. com certeza. Porque Que derivam da fé. alguma coisa aconteceu. Exato. Só não tem uma explicação Não lógica. tem uma explicação lógica. Bom, Como esse é um o próprio- debate Se pra nós horas. formos pensar no universo, né, na origem, na criação, é quântico, mas é fé. O que está acima da quântica? Vai de E a acreditar. propósito, vai de então, acreditar. se né? me permite, só para a gente concluir, porque é muito bom ouvi-lo, né? E é o que você falou, ele é um cara feliz, né, Renato? Isso Feliz. é bom, né? Feliz, tá feliz, Cuca. Tá Eu feliz. tô cansado. Homem de prata, eu tô Cuca cansado. feliz. Eu estou cansado. Porque eu não paro e nunca trabalhei tanto como eu trabalho. Mas Mas é uma. delícia. É um bom cansaço. E Não por Pra- mim, pra pelo que eu gente- consigo fazer e dividir. Isso é muito legal. Porque a gente é muito egoísta, né? O ser humano é egoísta. E às vezes você não tem ideia do simples movimento que você pode fazer e ajudar as pessoas. mas o homem vai aprendendo, se refinando com o tempo, né? O comportamento humano vai Mas melhorando. depende da comunidade que ele vive, É. depende dos relacionamentos que ele tem, o que ele passou pela infância, o que ele conseguiu passar por cima. Tem a história de cada um, é de cada um, né? O Cuca, eu de vez em quando pergunto isso para as pessoas, né, Renato? Queria saber o que é a verdade para você. Putz, a verdade para mim. A verdade é o que eu acredito, primeiro. Que me faz, outra vez, ser uma pessoa melhor. E a verdade é aquela que traz coisas boas. A verdade tem que estar sempre de maneira que a gente possa enfrentá-la e resolver. Eu falo sempre que a gente não tem problema. Se você tem a verdade, vou usar o termo verdade, você tem a solução. Foque na solução que você vai ter a sua verdade. Na minha empresa, eu nunca permiti que trouxessem problemas. Você tem problema? Traz a solução. Então, acho que ter essa visão é uma verdade que eu carrego. Né? Ser correto comigo e achar soluções. Eu quero fazer um compilado das respostas verdade. Você vê que tem. Muito bom. Muito obrigado, Cuca. Muito Obrigado, Eu te Cuca. respondi. Obrigado por ter- Respondeu. Obrigado Obrigado a vocês. Obrigado. Tá? Um Deus te prazer abençoe. estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Renato, até a Castilho, próxima. se Deus quiser, Deus abençoe a todos. Amém. Abraço a todos. Bye, bye. Versa Podcast.